Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 191 dias das nossas eleições presidenciais, que eu tenho a certeza que você está querendo que chegue o mais rápido possível, que o relógio ande cada vez mais rápido, porque o Brasil não aguenta seguir nesse rumo que nós estamos, sobretudo no mundo tão problemático, no mundo tão complicado. Como já não bastassem os nossos problemas internos aqui no Brasil, passamos um mês agora com as nossas atenções voltadas para aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, que está afetando todo o planeta. Pelo menos tem sido utilizado como argumento por muitos políticos inescrupulosos mundo afora e sobretudo aqui no nosso país, para justificar os problemas internos. O problema da inflação, o problema do combustível, o problema da falta de direitos sociais, o colapso em vários serviços públicos aqui e fora do Brasil, enfim, a sedução para que a opinião pública fortaleça uma ideia, um incentivo, ou autorização para que os governos gastem mais em armas e menos na sociedade, enfim, estamos vivendo essa situação a partir dos veículos de comunicação, onde Moscou está sendo apontada como a terra do vilão e o resto do mundo o mundo dos mocinhos, das pessoas bem intencionadas. Esse conflito, que eu comentei hoje com vocês no nosso encontro mais cedo, não começou há 30 dias. Ele tem razões históricas, razões geopolíticas muito anteriores às que a gente está enxergando agora. E é impressionante como algumas coisas que eu disse aqui, elas estão se confirmando. Uma delas é que o conflito iria perder força através dos veículos de comunicação porque ele está insolucionável. Insolucionável no sentido de que os países que fazem parte da OTAN não vão dar ajuda à Ucrânia, estão apenas dando armas para os ucranianos se matarem ali, ou resistirem o máximo que podem em relação aos russos. Há também uma campanha de demonização de Moscou, dos russos, do líder russo, porque isso favorece uma série de negócios que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso encontro de agora. Como eu tinha dito, os noticiários iam começar a abrandar o que está acontecendo lá fora, né? Porque os analistas sabem o que vai acontecer. Isso vai ter fim e o fim não será a derrota dos russos, quer você goste, quer você não goste. Por mais que digam, olha, eles estão sendo bloqueados, enfim. A gente poderia aqui mergulhar aqui em análises profundas do ponto de vista econômico, mas a situação é muito complexa. É uma precipitação muito grande alguém dizer que um país está totalmente destruído economicamente, que está isolado, enfim, que acabou, porque não é assim que o capitalismo no mundo está funcionando. Então a gente pega o jornal aqui, o Globo, o principal jornal da principal emissora do Brasil, você não vê absolutamente nada de Ucrânia, só vê aqui embaixo, no finalzinho, uma matéria. Saiu, completou um mês, vem aqui notícia aqui. Ocidente adverte Rússia sobre armas químicas. O jornal que trata de economia, o jornal Valor Econômico, também aqui, sumiu do noticiário, não tem mais nada. Aqui tem nada, absolutamente nada. Acabou o conflito aqui na capa. A matéria principal diz: desalento ainda atinge 4.800.000 pessoas no Brasil. Ou seja, isso é um problema concreto nosso aqui fora, aqui dentro. Aqui também nós vamos sofrer situações concretas, cujo argumento para essas situações acontecerem estão lá fora ainda, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha a previsão, gente. A gente já não aguenta mais o combustível ao preço que está e a gente recebe essa notícia aqui do jornal Valor Econômico. Banco Central estima que o impacto na inflação pode ser maior que em 2021. Repasse do petróleo à bomba pode chegar a 66% em 2022. O Banco Central mantém estimativa de crescimento de 1% em 2022. Ou seja, o Brasil está com uma década absolutamente perdida e com esse governo, com essa turma fazendo negócios, aí nós estamos mais perdidos ainda. O incrível é que tem muita gente que acredita em Bolsonaro, acredita em Paulo Guedes, estão sofrendo, estão pagando mais caro no supermercado, nas bombas dos postos de combustíveis, estão vendo seus filhos trabalharem com bicicleta para entregar comida, entregar lanche, as pessoas indo para aplicativos, tendo seus carros destruídos com muitas jornadas extenuantes de trabalho. No entanto, muitas pessoas acham que isso não é responsabilidade do Bolsonaro. Claro, se os veículos de comunicação não informam para o cidadão que nós temos um presidente da República, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo e ele foi eleito para ajudar o povo brasileiro e ele não ajuda, ele é apenas um fantoche, um fantasma, apenas uma pessoa que faz discurso para cima e para baixo, de fato o povo não entende nada. O povo fica sem compreender que nós temos um fantoche, uma pessoa absolutamente inútil
em relação aos principais problemas do Brasil. Aí o Bolsonaro diz, olha, eu não vou mexer na Petrobras porque eu não vou intervir. Mas foi eleito para cuidar, inclusive, disso também. Não é para deixar o povo brasileiro sendo cada vez mais assaltado para dar lucro para empresas internacionais que exploram aqui os principais setores da nossa economia. E nós vimos ontem que o Bento Albuquerque, o ministro das Minas e Energias, prometeu para os estrangeiros que nós vamos aumentar nossa produção de petróleo em 300 mil barris por dia para ajudar a economia do mundo. E a nossa economia? Quem é que está ajudando? Pois bem, a gente vai ter debates eleitorais aí e essas coisas precisam ser levadas à nossa consideração. Mas, como eu tenho dito a vocês, não vai ser uma tarefa muito fácil não, tá? Eu vou falar aqui rapidamente de OTAN, mas vamos pegar esse gancho aqui nesse nosso papo. Datafolha disse, colocou para a gente como informações estatísticas da pesquisa, né? Ações pró-pobre de Bolsonaro minam Lula e armam bomba relógio para 2023. Eleitores com renda até 2 salários mínimos alavancam o presidente e decidirão campanha. Por que está acontecendo isso? Porque era totalmente previsível que nesse ano eleitoral o governo iria abrir a sua caixa de bondades, vamos dizer assim, para fazer todo tipo de benesse para as pessoas mais pobres aqui no nosso país, que já sofrem uma alienação permanente, não sabem dos seus problemas, e para essas pessoas, uma grana entrando na sua conta para aliviar um pouco o seu dia a dia, seu sofrimento, uma anistia com uma prestação que estava sendo cobrada por financiamentos com intervenção do governo em algum programa social, enfim. Quando acontece esse tipo de situação, isso concretamente mexe com o ânimo eleitoral dessas pessoas, sobretudo as pessoas mais fragilizadas politicamente, que não entendem exatamente. Então fica muito fácil fazer uma série de ações para arrebanhar uma série de eleitores no meio dessa história. Sem falar nesse grupo gigantesco de eleitores que estão sendo manipulados por pastores, vigaristas, empresários para favorecerem Bolsonaro. Uma pessoa que não tem absolutamente nada dentro de um figurino de uma pessoa honrada, uma pessoa ética, uma pessoa cristã, uma pessoa solidária, uma pessoa caridosa, uma pessoa que conheça a Bíblia, que siga Jesus Cristo, ou siga algum tipo de líder espiritual, enfim. Não tem absolutamente nada na figura de Bolsonaro. Muito pelo contrário, uma pessoa desbocada, uma pessoa raivosa, uma pessoa que fala palavrões, uma pessoa que faz divisão, que faz discórdia, que cria inimigos, que cria confusões, que perturba a paz. E, mesmo assim, esses grupos que estão se dando bem, como a gente está vendo agora no Ministério da Educação, estão arrebanhando, né, pessoas que também são vítimas dessa exploração da fé para votarem em Bolsonaro também. Os jornais, que já não estão dando tanto destaque assim à questão da guerra, vão colocando situações como essa aqui. Polícia Federal abre inquérito para investigar se MEC favoreceu pastores em liberação de verbas. Gente, isso é um escândalo dos mais patifes que a gente já viu na história do nosso país. E, infelizmente, já estava acontecendo há um tempo. E os grandes veículos de comunicação nunca tiveram a curiosidade de ver a agenda do presidente da República, de ver com quem ele se encontra, de falar para o público quem são as pessoas com quem o presidente está se encontrando, o que é que ele está falando nesses encontros. Isso está sendo pago com dinheiro do povo brasileiro ou não, esses encontros? A administração pública é para ser voltada para esse tipo de negócios envolvendo a fé e a República Brasileira, ou negócios religiosos e a República Brasileira? Pois bem, então são essas situações todas que vitaminam, de um certo modo, a campanha de Bolsonaro, que, protegido pela omissão dos grandes veículos de comunicação, de todos os crimes que ele comete, eu volto a frisar, você não vai se lembrar de nenhum pedido de impeachment que foi protocolado contra Bolsonaro, porque as emissoras de TV simplesmente não fizeram nenhum tipo de reportagem mais profunda, mostrando por que é que esses pedidos estavam sendo protocolados. Gente, mais de 150 pedidos de impeachment. E isso passa despercebido. Se você perguntar para um cidadão comum, olha, por que moveram um processo de impeachment ali, um pedido de impeachment contra o Bolsonaro? Ele não vai dizer. E mesmo as pessoas mais esclarecidas vão ficar com algum tipo de dúvida, porque isso não é colocado para o cidadão de uma maneira geral. E a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Uma sociedade
conformada e alienada pode ser vítima de todo tipo de vigarice, como teremos nesse ano. Então nós vamos ter muito trabalho nesse ano para conversar com as pessoas e mostrar para elas o que é que está acontecendo. Pois bem, vamos fazer agora um corte aqui e voltar aqui para algumas previsões que eu fiz aqui com vocês sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Eu falei para vocês, eu mostrei ontem que o Zelensky está pedindo toda hora, ele vai no parlamento, vai no outro, é aplaudido e pede para que a OTAN entre nesse conflito, e entrando nesse conflito nós estaríamos diante de uma terceira guerra mundial. Esse é o papel do Zelensky, é isso que ele quer que a gente tenha problemas nucleares para acabar com a humanidade, é esse tipo de entendimento que ele tem como melhor solução para a situação do planeta. Evidentemente, a OTAN não está entrando nessa e entregou ali o Zelensky à própria sorte e o povo ucraniano. Como eu disse a vocês, isso tem um sentido, né, gente? Isso tem um sentido, porque enquanto os malvadões ali de Moscou têm sido apresentados para o mundo como os terroristas, enfim, os representantes do mal, por outro lado, tem muita gente fazendo negócio, como eu tinha falado com vocês. Em primeiro lugar, a indústria armamentista do mundo e as empresas que prestam serviço. As indústrias das armas e também as empresas de energia. Como os russos são malvadões, Moscou é muito malvadona, o presidente russo é malvadão, genocida, um terrorista e por aí vai, é um sanguinário, é um tirano, nada como não comprar mais gás dele para a Europa e arrumar um outro fornecedor. Qual foi o outro fornecedor que apareceu? Estamos vendo agora. Biden anuncia aumento de fornecimento de gás à Europa para reduzir dependência da Rússia. Eu pergunto para vocês, vocês acham que o povo europeu que precisa de gás vai pagar mais caro ou mais barato com esse gás que vem de navio? Vem para ser processado e repartido e distribuído na Europa. Quem vocês acham que irá ganhar no meio dessa história? Quanto mais malvadões são considerados os russos, mais negócios que não são feitos com os russos agora poderão ser feitos com os nossos irmãos do norte. Se você tem dúvidas de como é que essa coisa funcione, é só você prestar um pouco mais de atenção. Quem é que ganha cada vez mais em esticar esse conflito? Quem é que ganha com o envio de armas para a Ucrânia? E quem é que ganha com a não assunção, com a não entrada da OTAN nesse conflito de cabeça? Se não tivermos um fim do planeta, todo mundo que está fazendo negócio vai se dar bem. Então a gente pode dizer com esse episódio do Biden, agora o bom samaritano, que a máscara caiu. O malvadão está sendo bloqueado. O malvadão não pode mais fazer negócio. E os bonzinhos agora vão te vender mais caro para o povo europeu. E isso vai repercutir aqui no Brasil. Porque, infelizmente, como o Brasil está com os preços de energia atrelados ao dólar, a variação cambial, petróleo, então se subir lá fora o gás, se subir o petróleo, se subir a energia, isso tudo repercute aqui no Brasil também. Então, vocês podem ver que os malvadões, eles são malvados, eles estão invadindo outro país, eles estão rompendo uma série de princípios democráticos, princípios da OTAN, mas isso não está sendo de todo ruim para quem está metendo a faca no cidadão comum europeu, o cidadão comum americano e o cidadão comum das Américas. Meu amigo, você pode não ter concordado, pode não ter gostado, mas esses são os fatos. Se você tiver dúvida, tem muitos links aí para você ver como é que essa coisa está se processando. Os norte-americanos estão insuflando cada vez mais a continuidade desse processo, cada vez mais a demonização de Moscou. Se eles puderem demonizar Pequim também no meio da história, ótimo, aí eles conseguem fazer um ataque mais amplo. Mas a situação do ponto de vista geopolítico está irreversível. Isso que aconteceu agora precipitou uma mudança tal que essas outras potências da Eurásia, China e Rússia, estão se articulando, estão criando a sua própria moeda, as suas próprias ferramentas, e o mundo que a gente conhecia até agora, esse conflito, será um mundo totalmente diferente. E o conflito vai saindo lentamente dos veículos de comunicação, a gente vai tendo cada vez espaços menores e cada vez mais, de repente, muitas pessoas aqui no Brasil vão perceber que foram ludibriadas no meio dessa história. Ficar acreditando no malvadão acabou dando muito dinheiro para muita gente, né?
Esperamos que acabe logo o conflito, que essa história suma do noticiário não por esquecimento, mas por uma pacificação, que haja um acordo, haja algum tipo de situação para que o povo ucraniano não sofra tanto como estão sofrendo e para que o povo do Ocidente não continue a ser tão ludibriado, tão enganado na sua boa-fé com a abordagem que está sendo feita sobre esse conflito. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, aqui no nosso portal. Participe sempre, enfim. E lembrando que nós agora temos também o nosso clube de membros, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!